Senhores, bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui para ministrar essa apresentação para vocês. E eu tenho muita certeza de que é um assunto de interesse de todos, né? Os corretores têm muitas dúvidas quanto à fiscalização, o nosso procedimento, o que é correto, o que não é correto no nosso dia a dia. Isso já foi apresentado, né? Eu sou formado em gestão de segurança pública, sou corretor de imóveis e trabalho na fiscalização do CRESSE. Bom, o que nós vamos abordar aqui, os assuntos que nós abordaremos nessa apresentação? A estrutura do nosso departamento, o objetivo da nossa fiscalização, eu vou deixar claro para vocês que tem uma confusão muito grande aí dos corretores. Qual que é o objetivo da fiscalização? Né? Proteger a sociedade, proteger o corretor? Aí muitos falam proteger o picareta. Não, vamos deixar bem claro qual que é o nosso objetivo. A responsabilidade do corretor de imóveis perante as irregularidades, vocês vão ver que vocês têm um papel fundamental na atividade de fiscalização. As formas de denúncias, como nós podemos fazer essas denúncias, como nós podemos comunicar o CRESSE das irregularidades que temos conhecimento. As irregularidades mais comuns, nós vamos apresentar aqui, o corretor inscrito também comete muitas irregularidades, o estagiário, o não inscrito, a pessoa jurídica. Então eu vou apresentar para vocês aqui o que é mais comum no nosso dia a dia da fiscalização. O que a gente se depara mais na nossa fiscalização, eu vou apresentar para vocês aqui. E as punições, né, as consequências dessas irregularidades, se for detectada pela fiscalização. Então, nós vamos deixar claro para vocês aqui quais são as consequências disso. Bom, a nossa estrutura hoje, nós temos em todo o estado de São Paulo, 93 agentes de fiscalização, que são distribuídos nas 21 delegacias que nós temos em todo o estado. É óbvio que a concentração maior está aqui na capital, onde tem o maior número de corretores imobiliárias, né, e plantões. E nós temos também os fiscais que são distribuídos em cada delegacia, em todo o interior e litoral. Algumas delegacias, devido à quantidade de corretores imobiliárias, têm 2 agentes, outras têm 3 e algumas têm só 1 agente. É de acordo com a quantidade de corretores de cada região, de acordo com a atividade de cada região, né? Então, nós temos essa distribuição. Nós dispomos hoje de um sistema totalmente informatizado, né? Os fiscais hoje possuem tablets, impressoras que muito provavelmente, em um futuro bem próximo aí, nem impressoras nós teremos mais, que vai ser tudo assinatura digital. Então, nas próximas fiscalizações que vocês receberem, provavelmente será com assinatura digital na tela do tablet. O agente fiscal vai fazer a fiscalização, vai pedir para vocês assinarem na tela do tablet. De imediato, vocês receberão aquela comunicação de fiscalização no e-mail de vocês. Então, já estamos progredindo, a gente está acompanhando a evolução da informática, então isso é muito positivo para nós e para o corretor também, para o fiscalizado. Nós temos viaturas equipadas com toda a estrutura que o agente fiscal necessita, tá, para poder fazer a fiscalização, celulares e tudo mais. Então, nós temos o agente fiscal hoje tem uma boa estrutura para poder desenvolver o seu trabalho. E isso tudo é muito importante para que ele consiga desenvolver com excelência. Tá? Bom, vou deixar claro aqui alguns conceitos. O CRESSE é um órgão que? Qual que é a função do CRESSE? Ele é um órgão regulamentador e fiscalizador da profissão. Né? Muitos corretores ou pessoas que estão iniciando, alguns de vocês estão iniciando aqui recentemente na atividade. O CRESSE não é um sindicato, não tem função de sindicato. O CRESSE é uma autarquia federal que tem a função de regulamentar e fiscalizar a atividade da imobiliária. Né? É óbvio que nós temos um papel fundamental perante a sociedade, mas a função principal nossa é regulamentar aqueles que querem se inscrever, que querem se tornar corretores de imóveis, querem abrir uma imobiliária. Então, o CRESSE dá essa regulamentação, ele regulariza essas pessoas e fiscaliza. Não só os inscritos, como os não inscritos também, que lá na frente vocês vão ver as irregularidades. Bom, o objetivo principal do CRESSE não é proteger... Vamos mudar a forma de falar. O objetivo principal, proteger a sociedade. Nós estamos aqui para dar a proteção à sociedade, para quê? Porque qual que é o sonho de qualquer cidadão? É ter a sua casa própria, é ter o seu imóvel. Né? Então, nós temos que trabalhar para que ele consiga adquirir esse bem com segurança. Né? Então, esse é o objetivo principal do CRESSE, proteger a sociedade. É óbvio
que nós, fazendo nosso trabalho com segurança, com eficácia, nós vamos também, consequentemente, dar uma proteção para o corretor inscrito, né? Nós vamos ter uma contrapartida a favor do corretor. Então, nós fazemos um trabalho direcionado para a sociedade, para proteger a sociedade, mas o corretor ele é beneficiado disso também. Só que o corretor tem um papel fundamental nesse trabalho, que é o que eu falei que nós vamos deixar claro para vocês lá na frente. Tá? Então, a gente às vezes vai fazer fiscalização, o corretor fala, mas o Cresce não faz nada pela gente, o Cresce ele está aqui para dar um suporte, eu pago minha anuidade para ter a minha proteção. A gente dá essa proteção, mas o nosso objetivo principal é dar uma proteção para a sociedade, para que eles tenham uma segurança nos negócios deles e é o que eu falei, consequentemente para o corretor também. Nós temos que ter isso em mente e não ter aquela visão de que a fiscalização está ali para proteger o corretor de imóveis. Isso acaba desviando um pouco do nosso foco e acaba causando uma certa insatisfação do corretor e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é dar esse suporte para ambas as partes, né, com foco na nossa sociedade. Quem é que gosta? Agora, eu quero que vocês me respondam. Quem é que gosta de ser fiscalizado? Eu adoro ser fiscalizado. Ninguém. Ninguém gosta. Isso é muito comum. Eu falo porque eu fui policial militar e eu tive essa experiência também na polícia militar. Eu também não gosto de ser fiscalizado. Eu estou na mesma opinião de vocês. Como cidadão, se a polícia me aborda, e eu fui abordado recentemente, a gente não se sente à vontade, né? E assim é o corretor, assim é o pseudo-corretor, assim isso é natural do ser humano. A gente não gosta que alguém aponte o nosso erro. Isso é natural do ser humano. Então, nós temos essa dificuldade, nós damos treinamentos para os nossos agentes para saber lidar com isso. Porque é muito difícil a pessoa aceitar uma fiscalização, principalmente quando ela tem alguma irregularidade. Aí a resistência é muito maior. Porque ela sabe que pode ser pego aquela irregularidade dela. Então ninguém gosta de ser fiscalizado, ninguém. É muito comum isso, e por isso que eu deixo essa pergunta para mim ter a certeza do que eu estou falando. E aqui está a resposta, né? Ninguém gosta. Então, a consequência disso, eventualmente, é uma má recepção do agente fiscal, é você criar resistência na fiscalização, você dificultar a fiscalização, e isso pode gerar consequências para você. Né? Então, a gente tem que, ao máximo, contribuir com a fiscalização, mesmo que haja uma irregularidade, porque o Cresce, a fiscalização do Cresce, ela não é só repressiva, ela é orientativa. Né? Nós não estamos lá só para ir lá e aplicar a autuação e ir embora. Não, de forma alguma. Nós estamos lá para poder orientar o corretor de imóveis, para deixar claro para ele o que ele tem que fazer de correto para poder andar de acordo com a legislação. E não só ir lá e apontar o erro e dar a multa, virar as costas e ir embora. Não é esse o treinamento que nós damos para os nossos agentes. Né? Nós fazemos treinamentos semanais, reuniões semanais, passando orientação, e é uma política do Cresce, né? Uma política da fiscalização do Cresce, da nossa diretoria, uma fiscalização cordial. Né? E, inclusive, se vocês tiverem alguma experiência negativa em relação ao agente fiscal, vocês têm que nos comunicar. Né? Porque não é isso que eles... não é dessa forma que eles são orientados. Todos são orientados a trabalhar com cordialidade, com o corretor, com o pseudo-corretor, com quem quer que seja. Né? Eles são orientados a trabalhar dessa forma. Então, se vocês tiverem alguma experiência negativa, nos informem. Nos informem porque serão tomadas providências para que isso não aconteça. Tá? Mas é o que eu falei, é muito comum essa resistência do corretor, de ser fiscalizado. Não só do corretor, como pseudo, em qualquer atividade do ramo imobiliário. Então, a gente tem que se policiar para que consiga ter uma colaboração com a fiscalização, mesmo você sendo resistente a isso, porque está a prova que todo mundo falou, ninguém gosta de ser fiscalizado. Né? É o que eu falei, ninguém gosta de aponte o seu erro, você está errado nisso. Né? E a fiscalização, o objetivo dela é exatamente isso, detectar as irregularidades e tentar sanar. Né? Não só com repressão, mas com orientação também. Então, eu peço que vocês colaborem com a fiscalização, é um papel fundamental que vocês têm perante a atividade profissional. Então, receba bem o agente de fiscalização. Quando ele estiver na sua imobiliária, no seu plantão lá que você está trabalhando, ou no seu escritório, receba bem ele. Isso vai ser positivo para você, porque ele vai... Porque assim, o agente fiscal é um ser humano, né? Ele também não gosta de ser mal recebido.
Assim como o fiscalizado não gosta de ser fiscalizado, o agente fiscal não gosta de ser mal recebido. Ele quer chegar numa fiscalização e ser tratado com educação, assim como ele vai fazer também. Então, a gente tem que ter a cooperação de todos os lados. Então, você, como corretor de imóveis, receba bem o agente de fiscalização, né? Trate ele com cordialidade, assim como ele vai te tratar, né? Isso aí tem que ser recíproco, né? Nós não podemos receber o agente de fiscalização com o pé no peito dele, que aí isso vai ser ruim para ele, ruim para você, vai desenrolar uma fiscalização muito desgastante, e isso não é positivo para nenhum lado. Então, tente receber o agente de fiscalização bem, que eu tenho a certeza, ele vai te orientar no que você precisar. Ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, vai te direcionar a legislação que você tem que estar a par. Então, é importante que você receba muito bem o agente de fiscalização, e ele também tem que ser assim. Ok? Isso é muito importante. O corretor de imóveis, isso eu falo quando eu fiscalizava na rua, né, e eu eventualmente estou trabalhando na rua também, eu acompanho os nossos agentes, eu sempre disse isso. O corretor de imóveis é a extensão da fiscalização. Por quê? Nós somos em 93 agentes de fiscalização no Estado. Nós temos hoje, se não me falha a memória, 108 mil corretores ativos. Então, olha a proporção. Tem como a fiscalização do CRES saber onde estão todas as irregularidades? É impossível. É impossível. Então, quem que tem esse papel de apontar as irregularidades? De falar e mostrar para o CRES, para a fiscalização do CRES, aonde estão as irregularidades? É o corretor de imóvel. É ele que sabe onde que tem, ele que está lá no plantão e sabe que o cara que está na mesa do lado dele, lá na roleta, lá, que é o primeiro da lista, ele sabe que aquele cara não tem CRES, aquele cara está com estágio vencido, ele nunca teve um estágio. Então, quem sabe é o corretor de imóveis, e essa é a responsabilidade do corretor de imóveis. Você não pense assim, eu não gosto de apontar o erro de outros, eu não gosto de dedurar ninguém, não é isso. E aí vocês vão ver que nós temos o nosso código de ética, e o nosso código de ética determina que isso é uma obrigação do corretor. Então vamos lá para o próximo slide. Qual que é a responsabilidade do corretor em relação às infrações de que tem conhecimento? Conforme determina o Código de Ética Profissional, devemos comunicar toda e qualquer irregularidade que tomarmos conhecimento. Então, o Código de Ética, pessoal, ele tem somente 10 artigos. E tem muito corretor que nunca leu o Código de Ética. E o Código de Ética, já leu? Eu posso fazer uma pequena pergunta? Pode, vamos lá, rapidinho, vamos tentar. Só vou pegar o microfone, por favor, para que todos possam acompanhar. Às vezes é assim, tem vários estagiários que estão estagiando, né? Então ele está sem recurso, está sem a verba para ele. Então acho que nesse ponto, você entregar um colega de trabalho assim, então a gente tem que ver os dois lados da moeda também. Concordo com você em partes. É assim, você já foi estagiário um dia, né? Você começou a sua profissão, acredito que com dificuldade, normalmente às vezes quem está iniciando na profissão tem uma dificuldade financeira realmente, só que nós não podemos ser coniventes com as irregularidades. Eu entendo o seu ponto de vista, o cara está passando uma dificuldade, o cara tem filho, só que nós, que pagamos nossas anuidades em dias, estamos lá regular, passamos a mesma dificuldade, não tivemos o mesmo... Eu estou generalizando, tá? Mas não tivemos a mesma colaboração de outros colegas. Será que é correto, é justo perante a toda a classe, perante toda a categoria? Então, isso é questão de análise e bom senso, né? É o que eu falo, nós como corretores de imóveis, temos que ter a obrigação de cumprir o Código de Ética. E se você sabe de uma irregularidade, é o que eu falei, o CRES, ele não é repressivo, somente repressivo, ele é orientativo também. Então, nós fazemos a fiscalização de acordo com a realidade do que a gente apurar ali no momento, mas nós temos bom senso nas nossas atitudes também, né? Tudo de acordo com a legislação. É o que eu falei, a gente tem que analisar os dois lados, mas nós como corretores temos a obrigação, e é o que eu vou ler aqui agora para vocês, obrigação de comunicar as irregularidades que tomarmos conhecimento. Vamos lá, Código de Ética, artigo 3º, inciso 9º da Resolução 326, que é o Código de Ética Profissional do corretor de imóveis. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional
cuidando do cumprimento desse código, comunicando com discrição, até para preservar a sua integridade, e fundamentadamente aos órgãos competentes as infrações de que tiver ciência. Então, isso é uma obrigação do corretor de imóveis. Está lá, está escrito. Desde 92 está escrito o Código de Ética. Então, você está dentro de um plantão, sabe que tem um picareta lá no plantão, na roleta, é o primeiro da relação lá, da lista. Você tem a obrigação de comunicar ao CRES. É claro que você tem que, e ali diz muito claro também, com discrição, para você preservar a sua integridade. Se você acha que não, se vai ser prejudicado, você tem receio de... Uma coisa eu vou deixar claro para vocês. Toda e qualquer comunicação, solicitação de fiscalização, que eu vou falar mais para frente como funciona, toda e qualquer, elas são preservadas ao anonimato. Então, mesmo que você mande a solicitação para o CRES e coloque o seu nome, onde você trabalha, o seu endereço, o agente de fiscalização que vai atender a sua solicitação, ele nem recebe essas informações, ele vai receber somente o teor, o objetivo daquela solicitação. Então, fiquem tranquilos, o CRES vai preservar isso. Todas as fiscalizações são por denúncia ou não? Sim, isso lá na frente nós vamos falar que nós vamos chegar lá. Eu vou pedir vou dar uma sugestão para vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, anotem, porque às vezes você está com uma pergunta fresca na cabeça, depois chega lá no final você esquece. Então, dá uma anotada, no final nós vamos debater bastante coisa aí. Ok? Então, pessoal, voltando aqui, é uma obrigação do corretor de imóveis. Não vejam, como eu disse anteriormente, não vejam como eu estou dedurando, estou entregando o colega. Não é isso. Você está cumprindo com a legislação, você está defendendo a sua categoria. Porque, às vezes, um estagiário, ele está com dificuldade no início da profissão dele, só que ele não está preparado. Tem essa questão também. Ele não está preparado para aquilo. Será que ele vai saber atender muito bem, dar as informações ideais ao cliente? Será que ele vai saber analisar uma escritura? Será que ele está preparado para aquilo? Para isso que ele está como estagiário. E a gente tendo um mau atendimento ao cliente, a gente tendo dando uma informação errada, isso vai denegrir a imagem de quem? Do estagiário? Não, é do corretor de imóveis. A imagem do corretor, é a imagem da categoria que está sendo prejudicada. Por isso que nós temos que sempre informar qualquer irregularidade que nós tomarmos conhecimento. Principalmente sobre pseudocorretores. Tá? Mas não só pseudocorretores, tem a questão do corretor também, que nós vamos falar das irregularidades que os corretores cometem, as mais comuns. São inúmeras, mas eu vou passar as mais comuns. Ok? Então, em relação a isso, nós temos uma responsabilidade muito grande perante as irregularidades. Bom, agora vamos entrar nas questões das denúncias. O CRES disponibiliza duas formas para você denunciar e qualquer irregularidade. Nós temos a denúncia formalizada. O que é a denúncia formalizada? Você foi lesado de alguma forma por algum colega, por alguma imobiliária, você como corretor ou como cidadão que não seja corretor. Você foi lesado por alguém, você se sentiu lesado por algum corretor de imóveis ou alguma imobiliária. O que você tem que fazer? Você tem que formalizar uma denúncia. Por quê? O CRES vai instaurar um processo, uma apuração ético-disciplinar, e vai ouvir as partes. Primeiro, o CRES, isso aí é uma tendência do judiciário hoje, é as conciliações. E o CRES também segue isso. O CRES tem a conciliação. Ele vai chamar as duas partes. Inicialmente, como que funciona? Você vai entrar no site do CRES, eu vou mostrar para vocês depois. Você vai clicar no link denúncia, vai aparecer um roteiro para que você possa formalizar essa denúncia, vai imprimir em 3 vias e vai trazer em qualquer delegacia ou aqui na sede do conselho. E vai formalizar essa denúncia contra alguém. Essa denúncia formalizada, você é obrigado a se identificar. Então, qual que é a diferença das duas? Vocês vão entender depois quando eu explicar a outra. Essa denúncia formalizada, você é obrigado a se identificar. Por quê? Você foi lesado, você tem que mostrar para o CRES. Eu, João da Silva, estou sendo lesado pelo corretor fulano, ou pela imobiliária X, Então, você é obrigado a se identificar para que o CRES possa apurar e tentar resolver essa questão, ou então, se não for resolvido numa conciliação, que é o primeiro passo que o CRES vai tentar, a conciliação entre as duas partes, vai convocar as duas partes, vai ter o conciliador e vai tentar chegar num acordo. Você foi lesado por isso, ele está se sentindo lesado por essa questão. Vamos chegar num acordo? Chegamos num acordo. Arquiva esse processo, está resolvido. Não chegou num acordo.
Então, vai ser dado andamento no processo. Se for considerada, a parte acusada for considerada culpada no que está alegando o denunciante, ela pode ser punida, né? Então, a denúncia formalizada são para pessoas inscritas, corretores de imóveis e imobiliárias. Então, a denúncia formalizada é para isso. Depois, se alguém tiver alguma dúvida em relação à denúncia formalizada, anotem aí, que no final nós vamos esclarecer. E nós temos uma outra forma de você, entre aspas, denunciar, que nós não tratamos isso como denúncia, tá? Que é a solicitação de fiscalização. A solicitação de fiscalização é assim, ó. Eu desconfio que aquela imobiliária, o dono daquela imobiliária não tem Cresce. Pô, vou pedir para o Cresce dar uma passada lá. Entra lá no link que eu vou mostrar para vocês. Solicitação de fiscalização. Você pode se identificar ou não. Você se identificando ou não, seu nome não vai aparecer. Tá? Então, quem que pode fazer a solicitação de fiscalização? Qualquer pessoa, corretor ou não. Tá? Então, você tem essa ferramenta para que você faça uma... Aí eu sei que lá no plantão Y, tem um cara que está todo dia fazendo plantão lá e ele não tem Cresce. Então, você vai lá na solicitação de fiscalização, preenche lá as informações de endereço, tudo direitinho, e informa, ó, no plantão tal, o cara que tem o codinome X, ele está no plantão todos os dias, tal horário. Eu acredito que esse cara não tenha Cresce. Nós temos a obrigação de atender. Qual que é o prazo para o atendimento da solicitação de fiscalização? 48 horas. Porque isso chega até nós, via e-mail, normalmente. A gente vai montar uma ficha para que o agente fiscal vá até o local que você está solicitando. Então, a solicitação de fiscalização não é uma denúncia. Não tratem isso como denúncia, porque denúncia você é obrigado a se identificar. Denúncia é aquela primeira que nós falamos lá. Ok? Então, nós temos essas duas ferramentas para disponibilizar para o corretor e para o cidadão comum, para que ele comunique as irregularidades que ele tem conhecimento. Ok? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora... no site, onde que fica isso? Ó, vocês entrem na página do Cresce, essa é a página principal, ok? Nós temos aqui, ó, solicitação de fiscalização e denúncia. A solicitação, você clicando aqui, aparece essa ficha aqui, ó. Solicitante, quem é o solicitante? Você que está solicitando. Você é obrigado a preencher isso aqui? Não. O que você é obrigado a preencher? Isso daqui, ó. Solicitado. É a irregularidade que você está solicitando ao Cresce. Então, se você tem o nome da pessoa, ou o codinome, que quer que seja, você coloca aqui. O CEP, da onde ela vai ser encontrada, onde que ela está normalmente trabalhando. O endereço, cidade e estado, e aqui é o principal. Quer dizer, na verdade, tudo é principal, mas aqui você vai fundamentar a sua solicitação. Você vai dar todas as informações necessárias para que a gente consiga chegar até aquela pessoa, até aquela irregularidade. Aqui, não é para solicitar somente quem não é inscrito. Às vezes você desconfia que você sabe que uma imobiliária está sem o número do Cresce na fachada, aqui pela resolução é obrigatório. Então, você pode colocar o nome da pessoa, tudo direitinho. A imobiliária X, eles não têm o número do Cresce na fachada. Nós vamos até lá e vamos notificar ele para que ele coloque o Cresce na fachada, porque a resolução determina isso. Então, não é para solicitar somente pessoas não inscritas, para inscritos também. Você sabe que um determinado corretor, ele está fazendo uma propaganda enganosa. Você tem algum tipo de propaganda que ele está fazendo que você julga como enganosa. Nós vamos lá até ele verificar essa propaganda. E aqui, é muito importante também, você consegue anexar arquivos, tá vendo? Você pode escolher um arquivo, tirar uma foto da fachada que está sem Cresce, tirar a foto de um panfleto de um estagiário que está anunciando. O estagiário não pode fazer anúncio, então você pode tirar uma foto e anexar, e aquilo para a gente já serve como prova. Né? É claro que nós vamos até o local, detectar isso daí e fazer a autuação se necessário. Então essa é a solicitação de fiscalização. Então, recapitulando, solicitação de fiscalização, você não é obrigado a se identificar, ok? É só para você comunicar ao Cresce de alguma irregularidade. Você quer fazer uma pergunta? Você quer anotar? E a gente joga para o final? Pode ser? Senão nosso tempo acaba se estendendo um pouco. Já tem meia hora. Vamos lá. E nós temos também a denúncia formalizada. E aqui é aquilo que eu falei para vocês.
É esse link, esse item aqui, ó, denúncia. Aqui você é obrigado a se identificar. Aí aqui vai ter o roteiro, para que as instruções, para que você formalize. Você vai preencher todos os dados. E aqui você vai descrever a irregularidade ou a discordância que você quiser. Então você pode colocar quanto mais informações, melhor. Só que aqui você é obrigado a se identificar. Certo? Então, tem que estar muito claro isso na mente de vocês, porque muitos corretores acabam confundindo, né? A denúncia, qualquer tipo de denúncia, você é obrigado a se identificar. Então, diz que se você acha que não é o caso para você, você não. Às vezes, você foi lesado, isso acontece muito. Você se sentiu lesado, ou um cidadão comum se sentiu lesado, mas ele não quer se identificar de jeito nenhum. Ele quer, ó, naquela imobiliária tem pessoas que não são honestas, me enrolaram e tudo, só que eu não quero me identificar. E eu desconfio que tem algum tipo de irregularidade lá. Faz uma solicitação de fiscalização, nós vamos até lá, fazer uma vistoria completa lá e tentar achar alguma irregularidade. Agora, a questão pessoal sua, que você se sentiu lesado, aí esse caso você tem que se identificar, senão o CRES não tem como apurar e tentar uma conciliação, que é o mínimo que nós podemos fazer, é a conciliação, né? Então, aí você é obrigado a se identificar, ok? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, anotem aí, por favor, para a gente jogar para o final. Bom, quais as formas que eu posso fazer essas denúncias? Estou tratando como denúncia, mas ficou claro para vocês que uma delas não é denúncia. Como que eu posso fazer? Pela internet, como eu mostrei para vocês aqui agora, pelo site do CRES, ok? Que é a forma mais fácil e mais segura, porque vai ficar registrado um número de protocolo para vocês. Por telefone, ligando aqui no conselho, vocês podem registrar essa solicitação. Na verdade, assim, a denúncia formalizada, voltando, né, corrigindo o que eu falei, vocês têm que trazer aqui, ok? Vocês vão entrar no site lá, imprimir, preencher e trazer aqui. Então tem que ser pessoalmente. Já a solicitação de fiscalização, você faz só pela internet. Você preencheu ali, vai chegar para o nosso departamento, nós vamos preencher uma ficha e entregar ao agente para que ele possa atender. Por telefone, você pode fazer uma solicitação ligando aqui, falando da irregularidade, nós vamos anotar e mandar para a fiscalização atender. Por carta, você pode fazer uma carta e direcionar ao conselho que vai chegar até a fiscalização. Só que por carta, você não pode também fazer a denúncia formalizada. Você tem que vir até aqui protocolar. Eu estou falando da solicitação de fiscalização. E pessoalmente. Pessoalmente pode ser as duas. Tanto a denúncia formalizada quanto a solicitação de fiscalização. Vocês vêm até aqui, formalizam a denúncia, ou então fazem uma solicitação de fiscalização. Se você falar para o atendente aqui, não quero me identificar, ele não vai colocar seus dados, vai anotar a sua solicitação e vai encaminhar para o nosso departamento para que a gente atenda. Ok? Então, até aqui, tranquilo? Vamos lá. Bom, quais são as dificuldades encontradas nas solicitações de fiscalização? Que é aquela... Na denúncia também, mas mais na solicitação, porque normalmente elas vêm como anônima, né? Se as pessoas não se identificam. E aí o cara coloca assim, às vezes, no bairro da Vila das Belezas tem muita placa irregular. Aí fica difícil. A gente vai ter que andar todas as ruas da Vila das Belezas para ver se a gente... Aí não dá. Então você tem que ser mais específico na sua solicitação. Tem que ser mais detalhe, tem que ser mais detalhado, o endereço exato. Às vezes você não tem um número, mas é em frente ao posto BR. Exatamente em frente ao posto BR tem uma placa irregular lá. Ok, já ajudou, né? Mas a gente tem que ter. Então, nomes e locais indefinidos. No plantão, né, no plantão X tem muito picareta. Nesses casos a gente até atende. Mas seria interessante que você dê os nomes. Eu sei que normalmente o corretor lida com codinome em plantão, né? Dá o codinome. Eu sei que fulano, ciclano, beltrano, esses caras eu desconfio que não tem CRES, são irregulares. A gente facilita para a fiscalização essas informações. Então, quanto mais informação, melhor. Porteiros, zeladores e síndicos de prédios. Isso é um problema para nós, né? Mas eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto. Muitos corretores colaboram com isso. Acabam incentivando para que esse zelador, para que esse síndico, para que esse porteiro se beneficie da nossa categoria. Porque você vai lá e dá uma caixinha para ele se ele te apresentar, se ele te informar de que algum imóvel que está à venda ou está alugando, aí você vai dar uma caixinha para ele. Então, nós, corretores de imóveis, temos uma grande responsabilidade sobre esse problema que nós enfrentamos. E aí, o problema que a fiscalização enfrenta em relação a isso, nós não conseguimos provar. Por quê?
porteiro não tem escritório imobiliário, ele não tem cartão de visita, ele não faz um panfleto. Eventualmente, nós já pegamos casos que ele coloca lá, né, por desconhecimento, vende-se falar com o porteiro. Aí, opa, aí já está caracterizado, está configurado a irregularidade. Nós vamos lá e vamos autuar. Se nós não tivermos essa informação, não tivermos essa caracterização, nós ficamos de mãos atadas. Porém, nós vamos até o local, falamos com o porteiro, falamos com o síndico, falamos com o zelador, deixamos para ele um formulário orientativo em relação à legislação, que eles estão cometendo uma irregularidade. Claro que nós não fazemos a acusação, ó. O zelador só pode fazer comercialização imobiliária quem é inscrito pelo conselho. Quem não estiver inscrito pode ser penalizado, é uma contravenção penal, está lá capturado no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, é um crime. Então está aqui, ó, vou deixar aqui um informativo para vocês, coloquem aqui na portaria. Então nós fazemos um trabalho orientativo se nós não tivermos provas. E o corretor fica revoltado. Mas como vocês foram lá e não autuaram o cara? Ele está vendendo, eu tenho certeza, mas a gente não tem prova. A gente não tem como autuar ele. Então nós fazemos um trabalho orientativo. Nós temos o livro de condomínio, não sei se todos aqui conhecem. Alguém não conhece livro de condomínio aqui? Todos conhecem. Se não conhecem? Nós temos o livro de condomínio, que é todos os condomínios. O CRES fez um trabalho muito intenso aqui na região metropolitana de São Paulo e em todo o estado também, para que deixe um livro em cada condomínio, para que todo corretor que adentra o condomínio se identifique. Isso, nós fazemos a fiscalização desses livros futuramente. Às vezes o cara coloca o nome dele lá e não tem número de CRES. A gente faz um levantamento, aí ele coloca o nome da imobiliária que ele trabalha, a gente vai até a imobiliária atrás desse cara que colocou o nome no livro e não tem inscrição no conselho. Então, é um trabalho que tem surtido bastante efeito para nós da fiscalização. Só que não é o suficiente. O que é interessante? Que o corretor de imóveis não contribua com essa atividade do porteiro, do zelador, do síndico. Nós somos responsáveis sobre isso, né? Se nós soubermos que tem porteiro, zelador e síndico fazendo comercialização, nós temos que solicitar o CRES para que verifique, pelo menos vá lá e faça uma orientação. Porque você chega lá, ó, fiscalização federal, eles veem aquela viatura preta bonita nossa lá, eles ficam com medo, ficam com receio. É óbvio que tem cara que, infelizmente, não tem vergonha e vai continuar. Mas nós fazemos o nosso trabalho, tá? Mas é uma dificuldade muito grande que nós enfrentamos. E é isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes nós ficamos de mãos atadas, sem ter o que fazer. Infelizmente. Em muitos casos a gente consegue, mas a grande maioria é mais difícil. Isso é mais comum no interior, tá? Corretor de rua, de praça, de esquina, né? Isso aí, quem já morou no interior sabe como que é. Às vezes um município muito pequeno, não tem escritório imobiliário, não tem nada. Aí fica o corretor lá na rua, na praça, o pipoqueiro, o açougueiro. Ele é o corretor de imóveis da cidade. É a mesma dificuldade que nós enfrentamos com porteiro, zelador, nós enfrentamos com isso daqui também. Isso é mais no interior, tá, pessoal? Mas é muito comum no nosso dia a dia também. Mas nós fazemos o mesmo trabalho. Vamos até a pessoa, não pode, é um crime, você pode ser penalizado. Já pegamos vários casos que o cara tem cartão de visita. Ele tem lá na casa dele, lá vende-se e aluga imóveis. Na casa dele, na porta da casa dele. Esses casos nós conseguimos autuar, porque está caracterizado. Mas tem casos que ele fica na praça lá, ele não tem cartão de visita, ele conhece todo mundo na cidade, então é mais difícil da gente pegar. Mas nós conseguimos pegar alguns casos também. E uma coisa muito comum que nós ouvimos todos os dias, o corretor ligar e fala assim, ele denuncia que no escritório X tem um cara que não tem CRES. Aí o fiscal chega lá e não acha o cara. Ou então o cara ele vê a fiscalização chegando, ele vai pelos fundos. O cara é ligeiro, o cara é liso, né? Mas é o que eu sempre digo, o mundo dá volta, uma hora a gente pega. E aí o corretor liga para nós, fala assim, ó, ou então faz o seguinte, liga lá e fala que você quer comprar um imóvel com fulano de tal e marca com ele. Aí seria fácil, seria excelente, mas nós não podemos fazer isso, porque isso também nós incorremos em crime, falsidade ideológica, nós não podemos se passar por uma coisa que nós não somos, né? Nós somos agentes fiscais. É claro que nós temos jogo de cintura, malícia para poder chegar nas pessoas. Tem casos que o cara é muito liso, aí para você pegar é difícil, mas uma hora pega. Eu vou contar um caso rápido que aconteceu comigo. Eu estava em São Carlos, fui entrar num plantão para fiscalizar. Quando eu estava entrando no plantão, o cara estava saindo. Aí eu falei, tudo bem? Aí você tem que ser, já percebe que o cara está saindo quando o fiscal está chegando, ele percebeu. Tudo bem, amigo, bom dia. O senhor é corretor? Ele falou assim, senhor, mas eu não sou desse plantão não, eu sou do plantão X, eu estou indo para lá agora, só vim falar com o meu amigo. Ele me convenceu na hora ali. Ele foi muito convicto no que ele falou
E eu também não vou segurar, não sou polícia, não, fica aqui, não. Tudo bem, o cara foi embora. Entrei, fiz minha fiscalização, ok. 2 semanas depois, eu estava na sede da delegacia do Cresce, e uma corretora que estava naquele plantão naquele dia que eu fiscalizei, ela estava dentro da delegacia. Ela falou, oi, Júlio, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, você lembra aquele dia que você foi no plantão da MRV, lá na Avenida São Carlos? Eu falei, lembro. Você lembra que tinha um cara saindo e você abordou ele e ele falou que era corretor? Eu falei, lembro. Eu falei, então, ele não é corretor. Ele não tem inscrição no Cresce e nesse momento ele está no plantão tal. Era tudo que eu queria ouvir. Falei, muito obrigado. Porque peguei minha viatura, fui até o plantão X que eu já conhecia, parei atrás do plantão, era um container, aqueles containers, não tinha para onde ele correr. E aí eu parei bem na porta, assim, ó. Oi, tudo bem, amigo? Tudo bem. Aí ele já começou a ficar nervoso, levantou, só que ele não tinha para onde correr, eu estava na porta, era a única saída, né? Falei, tudo bem. Falei, você já é corretor, né? Ele então, eu tô fazendo a inscrição. Aí aquela conversa que você já percebe que ele está irregular. Tinha outro corretor junto e ele estava irregular. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo dá voltas. Um dia ele me enganou, no outro dia, né, eu acabei pegando ele e ele foi autuado por exercício legal da profissão. Então, não, às vezes o corretor quer, mas eu quero que vocês peguem arma flagrante, eu digo a armação do flagrante, né? Liga lá, marca com ele que você vai conseguir pegar. A gente não pode fazer isso, infelizmente. Eu digo infelizmente porque seria excelente para nós, mas nós não podemos. Tá? Então, é uma dificuldade que nós enfrentamos também, que os corretores solicitam muito para que a gente faça, mas nós não podemos. Bom, a fiscalização e o corretor devem trabalhar juntos, né? O direito do corretor é solicitar e o dever do departamento é cumprir e fiscalizar. Tá? Tudo, na verdade, é resumindo tudo isso que a gente acabou de falar, né? Nós temos o dever, vocês devem solicitar. Só que, vamos colocar aqui que vocês também têm uma obrigação nisso perante o que eu falei lá do Código de Ética. O corretor tem que, sabendo da irregularidade, tem que nos comunicar. Ok? Vamos tentar correr para a gente ser mais breve para sobrar tempo para as perguntas. Irregularidades mais comuns. Por pessoa jurídica, aquele cara que tem aquele corretor que tem uma empresa jurídica inscrita no conselho, que tem um Cresce jurídico. Alteração contratual sem averbação. Às vezes a imobiliária muda de endereço, muda de capital social, muda de responsável técnico e não comunica o conselho. Então ele está em desacordo com a legislação. Ele tem que comunicar o Cresce de toda e qualquer alteração que ele vier a sofrer na sua empresa. E às vezes o cara até faz, o corretor até faz a alteração contratual, mas não averba no Cresce, não adianta, o Cresce não tomou conhecimento. Você foi lá na junta, fez tudo direitinho, mas o Cresce não está sabendo que você mudou de endereço. Isso é uma obrigação da imobiliária. Então, essa é uma irregularidade muito comum. Só que o Cresce, nesses casos que pega essa irregularidade, nós notificamos, dando um prazo para que o corretor faça essa alteração e a averbação no conselho. Facilitação do exercício da profissão. O corretor tem uma imobiliária, tem o escritório dele e coloca um picareta para trabalhar para ele. O cara que não tem inscrição. Né? Então, ele vai, se a fiscalização pegar aquela pessoa não inscrita no seu escritório, você vai ser responsabilizado pela facilitação do exercício legal da profissão. Está lá na nossa legislação. Você é responsável por toda e qualquer irregularidade do seu escritório. Então, é uma infração muito comum. Muito comum. Eu diria que é uma das mais comuns das imobiliárias aí e do corretor também. É a facilitação do exercício legal. O cara está irregular, mas é ele que está irregular, não sou eu, mas você tem responsabilidade sobre ele, está dentro do seu escritório. Então, é uma irregularidade muito comum. Débitos em geral, isso aí, né, nós estamos enfrentando uma crise no nosso país, eu sei que é difícil, mas é uma obrigação do corretor estar em dia com suas anuidades e a gente não tem como fugir disso. Né? Nós temos que tentar ao máximo manter em dia os nossos débitos. O Cresce, como eu disse, a fiscalização do Cresce, ela é orientativa e ela dá a possibilidade de você regularizar tudo que tiver de irregular com você. Então, nós temos a notificação. Se nós pegarmos um corretor, uma imobiliária que tenha débito, nós deixamos uma notificação para que você regularize, te dando um prazo. Se você não cumprir, aí você vai ser autuado porque você não cumpriu com a oportunidade que foi lhe dada. Ok? Então, você tem que estar em dia com seus débitos. É uma obrigação do corretor. Descumprimento de contrato. Isso também nós recebemos muitas denúncias formais que o corretor acorda uma coisa com o cliente e não cumpre.
E aí o cliente vai lá e denuncia. Ele vai, ó, o que está dizendo no contrato é isso e a imobiliária não está cumprindo. Né? O prazo deles me fazerem o depósito do aluguel é dia 10, eles estão me depositando dia 15. Ou não estão me depositando. Né? Então, é muito comum esse tipo de denúncia também. Então, vocês têm que se policiar em relação ao contrato que vocês firmam com seus clientes. Porque senão eles vão denunciar e vocês podem ser penalizados. Publicidade sem Cresce. Isso também é muito comum. Muito, muito, muito comum. Às vezes por descuido, normalmente por descuido, porque todos sabem que qualquer tipo de publicação e veiculação de anúncio tem que ter o número do seu Cresce. No caso daqui, nós estamos falando de pessoa jurídica. Então, o cara faz um site, o corretor faz um site da imobiliária dele e esquece de colocar o número do Cresce. Ele cria uma página no Facebook da imobiliária dele, esquece de colocar o número do Cresce. Ele faz um folder, um panfleto, uma fachada e não coloca o número do Cresce, por descuido. Ou por esquecimento, ou porque não sabe. Né? Se não sabe, deveria saber. Então, é uma irregularidade muito comum, então vocês têm que se policiar em relação a isso. Tá? Falta de número do Cresce em publicidade. Por pessoa física, basicamente tudo da pessoa jurídica, com exceção do contrato social. Então, facilitação do exercício legal da profissão, débitos em geral, como a gente já falou, descumprimento de contrato, publicidade sem número de Cresce, e agora essa é uma questão muito polêmica, quem tiver dúvida anote, nome fantasia. O corretor pessoa física que não tem uma empresa constituída, não tem um Cresce jurídico, ele não pode utilizar nome fantasia. A resolução 1065 não permite, de 2007. Poxa, mas em todo lugar todo mundo utiliza nome fantasia, é verdade? É verdade. Porque criou-se uma cultura de muitos anos atrás de que o corretor de imóveis podia utilizar o nome fantasia lá. O meu nome é José da Silva, eu coloco lá Silva Imóveis. Pode isso? Não pode, a resolução não permite. O que o Cresce está fazendo hoje? Nós estamos notificando, nós não estamos autuando em relação a isso. Nós estamos notificando, porque o Cresce tem que tomar uma providência, porque há uma irregularidade. Então nós fazemos o quê? Notificamos para que ele se regularize. O PROCON tem uma fiscalização efetiva em relação a isso, porque você está induzindo o cliente ao erro. Você não é uma pessoa jurídica. E nós temos um caso recente agora no nosso departamento, que o cliente ele está processando o corretor como se fosse uma jurídica. Ele acha que é uma jurídica, uma pessoa jurídica. Ele denunciou, eu não me recordo o nome da imobiliária. Sei lá, vamos voltar. A Silva Imóveis. Ele denunciou, ele quer saber se a Silva Imóveis está regular perante o conselho. A Silva Imóveis não existe. É o José da Silva, corretor de imóveis. Então, isso é muito comum. O corretor de imóveis utilizar nome fantasia. Anotem as dúvidas em relação a isso que eu sei que vai ter. E nós vamos tentar esclarecer ao máximo. Irregularidades mais comuns por estagiários. Isso também é um grande problema que nós temos. O estagiário, exercício do estágio sem a presença de um corretor. O nome já diz, ele está estagiando. Ele está aprendendo a profissão. A gente sabe que tem estagiário aí que dá de 1000 a 0 em corretor, porque ele está na irregularidade há muito tempo, e não é esse o objetivo. O estagiário ele está ali para aprender a profissão. Para aprender, para aprender a profissão, não vou nem me prolongar. Ele está ali para aprender a profissão. E ele tem que estar na presença de um corretor de imóveis, a resolução determina isso. Resolução 1127, que regulamenta o exercício do estágio. Eles têm que estar acompanhados de um corretor de imóveis. Nós não cobramos que ele esteja na presença do supervisor dele. Tem que ser um corretor de imóveis da mesma empresa que a dele. Não adianta ele estar lá num plantão, acompanhado de um corretor que é de uma outra empresa que ele nem conhece o corretor. Ele não está estagiando nada, ele não está aprendendo nada. Então, eu ia chegar lá. Como disse o colega, é limitado. Uma proporção de 10 estagiários para cada corretor. Passou disso, está irregular. Todos que estão ali estão irregulares. Se tiver 11, só um corretor, estão todos irregulares. Né? Isso aí a gente está seguindo a legislação fala isso, na proporção de 10 para 1. Tá? Não portar cédula de estágio. Resolução 1127, de 2008, diz lá que o estagiário é obrigado a portar sua cédula de estágio. E aí, às vezes, esquece em casa, mas vou para o plantão, esqueci em casa, mas eu vou lá, eu falo para o fiscal que eu sou estagiário, você vai ser autuado. O estagiário vai ser autuado. Porque a resolução determina que eles têm que estar portando aquela cédula. Cédula de estágio é porte obrigatório, ok? Fazer anúncio ou publicidade. O estagiário não pode fazer anúncio.
O estagiário não pode fazer cartão de visita, não pode fazer folder, não pode fazer site, não pode nada. Estagiário não pode. Coloquem isso na cabeça, estagiário não pode. Por quê? Porque a resolução determina, nós estamos aqui para cumprir a lei. A legislação não permite que o estagiário faça anúncio, que ele crie site, que ele seja gerente. Ele não pode nada disso. Né? Então, se vocês souberem de algum estagiário que esteja dentro dessas irregularidades, nos comuniquem. Estágio vencido, às vezes por descuido, o cara deixa o estágio vencer e se o fiscal vai pegar ele no plantão lá com o estágio vencido, vai ser autuado. Estágio cancelado a pedido. Eu sou estagiário, tem um corretor que assina pelo meu estágio. Só que eu briguei com ele. Aí ele vai lá no Cresce e cancela a supervisão sobre o meu estágio e não me avisa. Aí o Cresce vai te comunicar que ó, o fulano de tal comunicou, ele suspendeu a supervisão do seu estágio. Ah, você, tudo bem. E continua assim. Aí você vai para o plantão, se você for pego, o Cresce, na sua carteira vai estar dentro da validade, a cédula de estágio. Só que quando o fiscal abrir no sistema dele, lá vai estar escrito assim, ó, cancelado a pedido. O cara que assinava pelo estagiário cancelou, então ele vai ser autuado também. E como eu disse ali anteriormente, exercer função de gerência aqui também não pode, de supervisão, nada disso, estagiário não pode. Todas essas irregularidades, se forem detectadas pelo agente fiscal, o estagiário vai ser autuado por exercício ilegal da profissão, assim como aquele que não tem inscrição. Porque a legislação determina exatamente isso, porque ele está exercendo a função ilegalmente. Então, todas essas irregularidades, ele será autuado por exercício ilegal da profissão. E a pessoa não inscrita, que é o famoso picareta, né, que a gente fala no nosso meio, vai ser autuado por exercício ilegal, se for comprovado que ele está exercendo atividade irregularmente. Exercício ilegal da profissão, e tanto ele quanto o estagiário, se for autuado por isso, vai ser comunicado ao Ministério Público por exercício ilegal da profissão, pelo artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, e ele vai responder pelo crime também. É um crime de menor potencial ofensivo, né, que é chamado, dificilmente vai ficar preso, mas nós temos inúmeros casos de que o cara está pagando cesta básica, está prestando serviço comunitário, então tem consequências judiciais, sim, além das consequências administrativas pelo Cresce, que seria, no caso desse legal da profissão, multa. Tá? Tipos de punições. Para os inscritos, advertência verbal, censura, que é como se fosse uma advertência também, multa pecuniária, suspensão de inscrição por até 90 dias e cancelamento de inscrição. Para os não inscritos, multa pecuniária, encaminhamento ao Ministério Público pelo artigo 47 da Lei de Contravenções Penais. Então, nós temos essas punições aí que os inscritos, os corretores, no caso nós, estamos sujeitos, né? Qual que é o mais comum? A multa pecuniária. É o mais comum que nós... É claro que é analisado caso a caso. Tem casos que não dá multa. Tem casos que o processo é suspenso e que o corretor conseguiu provar que ele não estava errado. É um processo comum como qualquer outro. É um processo administrativo que dá o direito de ampla defesa como qualquer outro. Primeira e segunda instância. Primeira instância aqui no estado de São Paulo, segunda instância vai para o COFES. E o COFES decide se a sanção aplicada pelo conselho de cada região vai ser permanecida ou não. E os não inscritos, como eu disse, multa pecuniária e o encaminhamento ao Ministério Público. Meu telefone, meu e-mail. Quem tem dúvida, microfone. Deixa eu já aproveitar, já levantar aqui dúvidas de colegas que nos acompanham pela TV Cresce. Doutor Júlio, diz aqui a Rosana, de Presidente Prudente. Ela diz, quanto à entrada do corretor em condomínios, os porteiros poderiam verificar se a carteira de identificação do corretor está vigente e permitir a entrada somente se estiver com a carteira vigente? Vamos lá. Quando o corretor está apto... Qual que é o nome da colega? Rosana. Rosana, qual que é a condição para que o corretor de imóveis exerça a profissão? Que ele esteja ativo no conselho. Se ele estiver com uma carteira vencida, é porque ou ele não solicitou uma carteira nova, ou ele está com débito com o conselho. O débito com o conselho é um problema único e exclusivo do corretor de imóveis. Isso não compete a nós, a outro corretor, a outro colega, interferir. Se ele estiver ativo no conselho, ele tem autorização para entrar no condomínio. Então, ele tem que estar ativo. Está ativo, ele está ativo, é apto a exercer a profissão. O que a pessoa, se ele apresentar uma carteira vencida, a pessoa pode entrar em contato com o conselho, eu queria saber se esse corretor está ativo.
ó, ele está ativo, é apto a exercer a profissão, então ele pode entrar no seu condomínio. E a última pergunta aqui que veio da internet do seu xará, Júlio César. Ai, meu xará, vamos lá. Aqui de São Paulo, ele diz: bom dia, recebemos por 3 vezes esse ano a fiscalização e tudo estava dentro dos padrões. Pergunto, por que outras imobiliárias que atuam na mesma região que a nossa continuam trabalhando normalmente há anos sem CRESSE jurídico e CNPJ? Por que eles continuam atuando? Estamos dentro da lei 100% e os outros deveriam também, mas o CRESSE não faz visitas para os que estão errados. Beleza, vamos lá. Essa é uma dúvida muito comum. Boa pergunta, excelente pergunta, mas ela tem uma resposta. Ela tem uma resposta. Todo e qualquer corretor de imóveis pode ter um escritório como autônomo sem ter uma pessoa jurídica. Vocês sabiam disso? Então, é o caso. Eu sou corretor de imóveis. Eu faço meu cadastro lá na prefeitura como profissional autônomo. Eu abro o meu escritório e não tenho CRESSE jurídico. Só que aí eu tenho que me atentar a algumas coisas que nós falamos aqui. Ele não pode utilizar nome fantasia, ele vai ter que colocar, de acordo com a resolução, eu vou esclarecer para vocês, nome completo ou abreviado, desde que o nome abreviado esteja registrado no conselho, seguido da nomenclatura corretor de imóveis ou profissional liberal, uma dessas duas é obrigatório, consultor imobiliário ou sinônimo, isso é opcional, qualquer outra nomenclatura relacionada à atividade, e seguido o número de inscrição dele. Isso é obrigatório perante a resolução. Então, ele não pode utilizar Silva Imóveis, ele não pode utilizar Tenda Imóvel, ele é uma pessoa física, ele tem que utilizar o nome completo ou abreviado, seguido de corretor de imóveis ou profissional liberal, e o número de inscrição. E então, só para completar essa questão, porque já me fizeram essa pergunta, enquanto profissional liberal, ele tem o seu CPF, ligado ao CPF, ele pode ter funcionários também. Pode ter até um funcionário de acordo com... Só que isso aí varia muito de acordo com cada município. Mas ele pode ter até um funcionário. Só que nós temos hoje, pessoal, não vou me prolongar em relação a isso, até porque não faz parte do nosso assunto. Nós temos a inscrição no Simples Nacional, que você pode ter uma carga tributária muito menor do que uma pessoa jurídica e você vai ter um CRESSE jurídico. Então, pesquisem no site do CRESSE, tem inúmeras informações em relação a isso, é muito mais vantajoso. A carga tributária é muito menor e você vai ter uma pessoa jurídica. Porque tem muitos empreendimentos que só fazem negócio com imobiliárias que têm o CRESSE jurídico. Eles não aceitam pessoa física. E aí vai amplificar a sua área de atuação. Dúvidas? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Escobar, sou corretor de imóveis na Zona Norte. Um não fornecimento numa transação imobiliária de nota fiscal, cabe ao CRESSE a denúncia? Cabe ao CRESSE, só que o CRESSE não vai poder se aprofundar na questão do contrato. Como assim? Assim, Não, tá ok, Tá. não no contrato, mas se for comprovado que houve uma transação Sim, e não houve emissão de uma nota fiscal, sim. Então, se for, mas aí a gente vai ter que ter prova disso. Se nós tivermos prova, o corretor pode ser penalizado com qualquer uma daquelas punições. mas o CRESSE pode penalizar a Se imobiliária? for formalizada uma denúncia com provas, pode. Através de um processo ético-disciplinar, vai se apurar, porque ele vai estar atuando em desacordo com a legislação. E aí, a gente vai, com base na resolução, penalizar o corretor. Ele pode ser penalizado. Vou aproveitar o combo aqui de perguntas. Vamos lá. Vamos imaginar, isso aconteceu comigo, eu trabalhei numa imobiliária, cadastrei um imóvel, saí para uma outra imobiliária, esse imóvel tinha uma exclusividade minha por conta de eu conhecer o proprietário e tal. A imobiliária depois ligou para mim e falou, tentando querer fazer um acordo da venda desse imóvel. Eu falei, vamos fazer uma parceria, não há problema nenhum. Eles venderam, picaretagem, não deram bola, nem deram comissão. Isso cabe uma denúncia? Você tinha exclusividade? Tinha. Então, cabe uma denúncia. E aí, eu vou pegar o gancho da sua pergunta, é um assunto que eu não abordei aqui e é muito importante, que é a autorização de comercialização. Então, eu vou deixar algumas coisas claras aqui. No seu caso, vou responder sua pergunta primeiro. Você tinha exclusividade, você tinha documentado isso, e um outro corretor foi lá e fez a negociação e você ficou a ver navios. Se você formalizar uma denúncia, muito provavelmente esse corretor vai ser penalizado. Só que aí o CRESSE não entra na questão da comissão. Aí você vai ter que entrar via judicial em um processo civil. O CRESSE não vai interferir na questão de ele te ressarcir.
na punição do corretor que fez essa transação. Se ele não for corretor, ele vai ser autuado por exercício ilegal da profissão. Pecuniária, como eu disse, tem aquelas punições lá, advertência, censura, multa pecuniária, suspensão da inscrição ou até cancelamento da inscrição dele impedido de trabalhar. E aí o CRES é muito rígido em relação a isso. Ele pune mesmo. Nós temos inúmeros casos de suspensão e cancelamento de inscrição. Então, se for comprovado que ele fez a negociação e você tinha exclusividade, muito provavelmente ele vai receber uma punição grave. Não posso alegar aqui porque isso depende da comissão de julgamento. Qual seria a punição, mas vai de acordo com cada caso. E aproveitando, só complementar aqui, a questão da autorização de comercialização, isso é muito importante. Olha o que é muito comum. Você vai lá, faz a captação do imóvel, coloca a sua placa, faz uma exclusividade ou não, e aí vem um outro corretor, bonitão lá, né? Coloca a placa do seu lado, sem comunicar ao proprietário, aí aparece um comprador, liga para ele, ao invés de ligar para você, que ele não sabe quem que é, viu o número do telefone, ele liga. Você tem imóvel no endereço? Tá, tenho. Ah, então eu tenho interesse, tudo bem. Ele vai ligar para você, vamos fazer um 50? E quem que captou o imóvel? Quem que correu atrás? Quem tem, às vezes, a exclusividade é você. Para você colocar uma placa no imóvel, primeiro, isso é muito importante para todo corretor de imóveis, tem que ter autorização por escrito do proprietário. Isso é obrigatório. Todo e qualquer imóvel que você for intermediar, tem que ter autorização por escrito. Se você não tiver, você vai estar incorrendo em uma irregularidade. Vamos supor que você colocou a sua placa lá. Você não tem exclusividade. Aí eu fui lá e falei com o proprietário e ele também me autorizou. Eu fui lá e coloquei a minha placa. Até aí eu estou regular. Porém, tem um artigo do Código de Ética que determina que eu tenho que formalizar por escrito o primeiro corretor que tenha captado aquele imóvel. Então, se eu chegar no imóvel, tem uma placa lá e eu vou colocar minha placa, eu sou obrigado. O nosso colega aqui tem, como é o seu nome? Reinaldo. O Reinaldo tem uma placa, Reinaldo Imóveis. Não é nome fantasia, é jurídico, ele tem crédito jurídico, hein? Reinaldo Imóveis. Aí peraí, o Reinaldo eu vou fazer uma comunicação por escrito, pode ser por e-mail ou por escrito, e mando para ele, também estou intermediando esse imóvel. Isso é obrigado pela resolução. Se você está com uma placa lá, o cara colocou uma placa do lado da sua e não te comunicou, o que você tem que fazer? Comunicar o CRES, a imobiliária X colocou uma placa no imóvel e eu tinha a placa lá primeiro e ele não me comunicou. Por escrito, não recebi nada ainda. Então, nós vamos abrir um processo ético disciplinar e ele pode ser punido. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida em relação à placa. Quando a gente tem na captação, a gente tem autorização do cliente para comercializar o imóvel, mas aquele problema dos porteiros, dos síndicos, eles não deixam colocar a nossa placa, eles dão preferência para uma placa tal, placa de alguém, ou já está colocado, ou seja, eles direcionam. A gente tem como poder que se coloque a nossa placa? Nós não podemos interferir nas regras do condomínio, certo? Isso tem que ver o que está na ata do condomínio. Nós não podemos... Só que assim, às vezes o porteiro se beneficia disso. E é ele que está dando a ordem, não é a ata. Uhum. Né? Então, você tem que ser... primeiro, o contato seu não tem que ser com o porteiro, com o zelador, com o proprietário. É que nós queremos colocar a placa. Até o proprietário, às vezes, sabe. A gente tem que pedir uma ata, como que faz? Porque a gente gostaria de colocar... Tem uma placa de uma outra imobiliária, a gente quer colocar a nossa. Sim. Como é que a gente faz? Então, aí você vai ter que tentar, através do proprietário, chegar na ata. Não tem outro caminho. Infelizmente, o CRES não pode intervir nas regras do condomínio. Perfeito. Infelizmente. Porque a ata é assinada por todo mundo, como disse o colega, então, infelizmente. Ali, Vamos na sequência aqui, pedir. Prazer, meu nome é Toribe, Diogo. Bem, Diogo. Eu queria saber se um companheiro estiver usando nome fantasia, posso denunciar ou não denunciar? Deve denunciar. Só que assim, é o que eu falei, tenta ser discreto para não ser prejudicado, só que vamos tratar aquilo que a gente já falou. Não é denúncia. Tem que ver o seu objetivo. Você está se sentindo lesado por isso? Prejudicado? Então você vai lá e faz uma denúncia formal. Eu não concordo porque o meu escritório está regular, está tudo certinho, e o meu colega não está. Então eu denuncio e formalizo uma denúncia. Vai ser apurado e vai ser penalizado se for o caso. Mas não quero me identificar. Então você faz uma solicitação de fiscalização e fala, o escritório X está utilizando o nome fantasia, ele não tem empresa constituída. Nós vamos até lá e vamos fiscalizar e vamos fazer ele se regularizar. Se o nome da pessoa já é fantasia, já tem o nome, já... O nome já Como assim? Fantasia. Porque a pessoa já tem o nome já... Dá um exemplo. É uma fantasia. Dá um exemplo, tipo... O
vamos ver, Gomes, né? Certo. Aí põe, por exemplo, Gomes Imóveis. Gomes Imóveis. O nome dele já é Gomes. Tá, mas, Já tá falando mas aí é o que eu nomes. falei. Ó, o que diz a resolução? Que tem que ser o nome completo ou abreviado se a abreviação estiver registrada no conselho. Então, João da Silva Gomes. Aí ele coloca Gomes Imóveis. Põe João Móveis. Não pode. Não pode? Não, tem que ser João da Silva Gomes, corretor de imóveis. Mas, pô, meu nome é muito grande. O meu nome, por exemplo, meu nome é Júlio César Rios Fernandes. Putz, é um nome gigante. Eu quero colocar Júlio Rios. Eu vou lá no Cresce, averbo meu nome Júlio Rios, eu abreviar esse nome, e aí eu vou poder utilizar o Júlio Rios. Júlio Rios, corretor de imóveis. E agora outro exemplo. Se a pessoa tiver o mesmo, mesmo nome fantasia, os dois têm o mesmo nome fantasia. Mas você está falando de uma empresa jurídica. Jurídico está cadastrado tudo. Então, o mesmo nome fantasia. Ó, primeiro que o Cresce não vai registrar o mesmo nome fantasia, que nós não registramos. Vai ser identificado no sistema, nós não vamos registrar o mesmo nome fantasia. E tem que ver se a pessoa já tem o nome registrado, é o nome registrado mesmo. Não no Cresce, nome registrado é... Onde? Junta Comercial. Isso. Então, no Cresce nós não registramos 2 nomes fantasia. Isso para pessoa jurídica, porque a pessoa física não pode ter nome fantasia. Ok? Quando tem, sabe, com um nome meio parecido um com o outro. Não, parecido não pode. Tipo, Antena e Zetena, né? Não tem problema. Não tem problema. Ah, tá. Não tem problema. São nomes distintos, né? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vanderlei, eu atuo lá em Interlagos. Pois não, Vanderlei. Antes da pergunta aqui, eu gostaria de que, se fosse possível, colocar o nome de novo lá. Opa, claro. Não deu tempo de anotar. Vou colocar agora. Obrigado. Por nada. Na verdade, aqui eu vou ser bem sucinto. Eu fiz 4 perguntas aqui. Eu vou falar de uma aqui. O porteiro pode ser autuado e ele paga a multa? Porque se ele não é do Cresce, ele vai pagar a multa como? Sim, sem dúvida. É autuado por exercício legal da profissão, é aberto um processo administrativo contra ele, além da oficialização do Ministério Público, e ele vai ser penalizado com multa. Muitos casos, a pessoa é autuada por exercício legal, que ele não é inscrito, depois ele vira corretor. A multa está lá. Que assim, é um processo como qualquer outro que demora um pouco, mas vai ser penalizado com multa sim. Ok. A placa, por exemplo, em apartamento, às vezes tem uma plaquinha com telefone e tal, né? Só que não tem o Cresce e não tem o nome da pessoa. Essa pessoa pode ser atuada através do telefone ou não? Pode. Nós temos algumas formas de verificar esse número. Nós temos vários sistemas que nós conseguimos identificar o nome do dono do telefone. Se for corretor de imóveis, está escrito lá, vende-se, e só o número do telefone. Nós temos muitos casos desse. E só o número do telefone. Nós temos um trabalho específico de averiguação, identificamos que aquele número de telefone é de um corretor de imóveis. Ele vai ser notificado, ele vai ser autuado porque ele não colocou o número do Cresce dele ali. Não é corretor de imóveis, não tem nenhum tipo de registro no conselho. Nós conseguimos chegar à pessoa, ele vai ser autuado por exercício legal da profissão. Perfeito. A última. Se o estagiário está no escritório, né? E o supervisor está fora, a gente vai no cartório, vai fazer alguma coisa, e ele está lá. De repente vem uma fiscalização e encontra o estagiário lá. A empresa pode ser multada? Pode. Agora, eu vou explicar por quê. Isso também é muito comum, são dúvidas que os corretores acabam perguntando para nós, e a consequência é uma só, é a autuação. O conselho que eu dou, você vai sair do escritório e o estagiário vai ficar sozinho, fecha o escritório. Por quê? Vocês vão entender por quê. Se coloca no lugar do agente fiscal. Ele chega no escritório, está o estagiário sozinho lá. Aí o estagiário fala assim, não, mas o corretor responsável teve que sair. E aí estou falando porque acontece constantemente. Você volta lá outro dia, é a mesma história. Aí você volta, é a mesma história. Então nós temos vários casos de irregularidades, é assim, ó, sempre quando existe uma irregularidade vai ter uma desculpa. Sempre. Então o agente fiscal ele tem que ser imparcial, ele não pode acreditar em um e não acreditar no outro. Ele tem que ser imparcial, a irregularidade está ali, o estagiário está na atividade sem a presença de um corretor. É auto de infração, infelizmente. Se você me permite, eu acho isso 2 pesos, 2 medidas. Por quê? Nós temos que pagar a nossa mensalidade, temos que trabalhar para ganhar nosso dinheiro. Então, se, por exemplo, isso acontece comigo, eu tenho certeza que com muitos colegas aqui. Então, minha esposa, por exemplo, está tirando a carteira. Eu estou fazendo o possível para estar dentro da lei.
está com uma carteirinha de estagiário, está fazendo estágio. Eu preciso ir no cartório. Eu não vou fechar o escritório por causa disso e também não vou levar ela comigo onde quer que vá. Então, eu acho que deveria ser revisto isso. Pode ser que algumas pessoas façam isso como picaretagem ou alguma coisa, mas eu acho que não deveria ser autuado e sim feito talvez uma revisão. Mas mesmo assim, numa segunda ou terceira vez, nós estamos na rua trabalhando, nós estamos trabalhando. Se a pessoa está ali sem carteira, sem regularizar, não tenha dúvida que tem que ser autuada. Agora, está com a carteirinha e nós estamos trabalhando, na minha opinião, eu acho uma coisa injusta. Me desculpa. Eu entendo o seu ponto de vista. Obrigado. Eu entendo muito bem. São questões do dia a dia que a gente não tem como fugir, eu tenho que resolver, vou fechar o escritório. Eu entendo a sua colocação. Mas nós, como fiscalizadores, nós temos que ser imparciais. Nós temos que fazer cumprir a lei. Nós não podemos, e aí a gente pode ser injusto se a gente tentar usar o bom senso nesses casos. Nós podemos ser injustos com uns e com outros não. Então, nós temos que cumprir a resolução, e a resolução diz isso. É assim, ó, qual a saída que você tem? Eu entendo, às vezes, a sua dificuldade financeira não permite. É que você contrate uma secretária, que você pode, como profissional autônomo, registrar ela como uma secretária, e aí você não vai ter esse tipo de problema. Por quê? Isso acontece. Nós vamos em alguns escritórios, tem uma pessoa sozinha lá, o que você faz aqui? Você é corretora? Não, eu sou secretária. Você pode me comprovar isso? Ela comprova lá um registro dela, um holerite de pagamento, e a gente acaba aceitando. O que não pode? Você entrar no escritório, tem uma pessoa sozinha, eu sou estagiário. E aí a gente fica, estagiário, a resolução é bem clara, ele não pode trabalhar sem a presença de um corretor. Então, mas nesse caso, você falou, não podemos usar o bom senso. O bom senso é para ser usado sempre. Não existe, na minha opinião, não vou usar o bom senso agora, tem que ser usado. Agora, para você registrar uma pessoa só para ser secretária, nós estamos induzindo ao erro. Porque eu vou colocar uma secretária lá só para justificar o estagiário. Então, veja bem, tenho, por exemplo, a minha filha, a minha esposa, por exemplo, ela faz esse trabalho, tá certo? E faz o trabalho também de secretária, não vou registrar ela. Poderia registrar para ficar caracterizado o que você está falando. Ao mesmo tempo, ela é estagiária. Então, o senhor entra lá e fala assim, olha, eu estou fiscalizando, só que eu sou secretário. Perfeitamente, vai embora. Só que, na verdade, era uma estagiária. Então, veja, eu estou incorrendo num erro e estou lhe enganando de uma certa maneira. Eu respeito sua opinião, mas eu não concordo. Porque, assim, vamos tratar com a praticidade, com a realidade. O estagiário está sozinho lá no plantão. Aí chega um cliente. Quem que vai atender esse cliente? É o estagiário. Ele pode exercer atividade sem a presença de um corretor? Não pode. E é isso que a gente tem que evitar. Concordo com o senhor que, se for dependendo de uma pessoa mal intencionada, registra uma pessoa como funcionária e essa pessoa como funcionária também vai dar o atendimento. Concordo. Mas nós temos que trabalhar com a legislação. Né? Nós não podemos... a gente não tem como fugir disso, infelizmente. Desculpe se eu não discordar, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Tudo bem, eu respeito a sua opinião. Doutor Júlio, uma rápida pergunta da internet de Marcos Amâncio de Bertioga. Ele diz, olá, bom dia, com relação à autorização de venda. O documento pode ser via internet? Obrigado. A autorização de venda. A resolução diz que você tem que ter uma autorização por escrito. Um e-mail é uma autorização por escrito? Então nós aceitamos. Assinado. Na verdade, só a confirmação do recebimento já é uma prova de que veio de um e-mail para o outro e nós aceitamos. Só que assim, qual segurança que você tem num e-mail? Qual que é a diferença da segurança de um e-mail e de um papel, um papel timbrado do seu escritório bonitinho lá, com todas as caracterização do imóvel, com a assinatura do proprietário? Futuramente, para você questionar uma comissão que ele não queira pagar, o papel assinado tem muito mais força do que um e-mail. Eu aconselho que vocês façam por escrito, mas nós aceitamos por e-mail também. A fim da fiscalização, tá? Bom dia. Bom dia. Júlio, com relação ao apelido que a gente está falando, na imobiliária, normal, a gente usa o apelido. Então, é imprescindível que no material de divulgação a gente tenha o nome inscrito com o CRES embaixo. Exato. E o nome completo, corretor de imóveis. Porque normalmente na imobiliária grande a gente recebe o material de divulgação pronto, né? Etiqueta, esses três. Então a gente pode cobrar isso do coordenador. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque qualquer infração, a responsabilidade é nossa. É de você, corretor.
Tá, Com certeza. e eu queria, na verdade, não é nem pergunta, é uma curiosidade que eu já ouvi falar e eu queria saber se acontece realmente. Quando a gente usa número de CRES, material de divulgação, nome, tudo, dos picaretas utilizarem isso em negociações, os nossos números, isso realmente acontece? Acontece. Não é muito comum, mas já pegamos alguns casos de utilizar o número de creche, o cara não é corretor e utiliza o número de creche de um corretor. Porque... E nós fazemos a apuração, primeiro, qual que é a primeira prova que a gente precisa? De que o corretor, verídico, confirme, não, essa divulgação não é minha. E aí a gente orienta ele a fazer um boletim de ocorrência de preservação de direitos, porque a gente não sabe o que a pessoa fez com aquele número de creche, que contrato, se colocou o número de creche, a gente não sabe. E aí nós fazemos a apuração. Se conseguir comprovar a irregularidade por parte do picareta, a gente vai fazer a autuação do picareta também. Enfim, por exemplo, alguém pega o meu número de CRES, enfim, redige contrato, tal, tudo, porque ele tem o meu nome, porque, de certa forma, eu não tenho um nome fantasia, eu estou colocando o meu nome, certo. E com o CPF inválido, enfim, entrega para o comprador do imóvel. Ok. Houve alguma ilegalidade, ele recorre ao CRES com esse tipo de documentação. Eu vou ter problema. Sim. Eu vou ter que ter... Aí, é isso que eu estou falando. Aí a gente tem que analisar cada caso, mas nós vamos apurar se você conseguir. Se antes disso chegar a uma denúncia no CRES, você souber disso, qual que é a primeira coisa que o corretor tem que fazer? Boletim de ocorrência e preservação de direitos. Tá. Porque e depois comunicar ao CRES. Mas, pô, você não ficou sabendo, o cara fez, nem passou pela sua cabeça isso. O CRES vai até você. Ó, chegou uma denúncia contra você, você vai falar, opa, peraí. Não, eu não fiz esse contrato, desconheço isso. Vai ter assinatura. Essa assinatura não é minha. Não fui eu que assinei. E aí vai ser aberta uma apuração, vai ouvir ambas as partes e vai tentar chegar a uma conclusão. Tá, e nenhum tipo de cuidado sobre isso. Tem que ter, enfim, se acontecer... Se acontecer, você vai ter o direito de ampla defesa. Tá. Pode ficar tranquilo. Tá, sim, legal. aí depois você tem outras danos morais e tudo mais. Bom dia, Júlio. Eu sou o Everson. Eu tenho duas dúvidas. Em relação a codinome, quando eu dei entrada na minha inscrição do CRES definitivo, eu paguei uma taxa para usar meu codinome, como Firmino. Certo. Tá, é correto isso? Se está registrado, é correto. Tá, ok, está registrado. Agora, minha outra dúvida é sobre preposto. Eu posso colocar um preposto para fazer a publicidade dos meus imóveis? Por exemplo, ele está entregando ele fazer panfletagem, está etiquetando, às vezes está até presente comigo no plantão. Aí é que você estava indo muito bem. Quando você falou de estar com você no plantão, aí já complicou. Você tem que tomar muito cuidado. Você pode contratar uma pessoa para fazer panfletagem? Pode. No semáforo, na rua, nas casas, sem problema. A partir do momento que você colocou ele dentro do plantão, isso já aí entra na mesma questão do nosso colega lá. O fiscal não pode ter esse bom senso. Né? Apesar do colega discordar, mas eu respeito, ele não pode. Porque você chega no plantão, é o que eu falei, sempre quando tem uma irregularidade, existe uma desculpa. Então, se chegar no plantão, tá você lá, corretor de imóveis, falando, não, esse aqui é meu colega, ele só faz panfletagem para mim. O fiscal é obrigado a acreditar nisso? Não estou falando que você está mentindo, mas ele não pode, porque senão ele vai ter que começar a acreditar em todas as histórias que contarem para ele. Então, dentro de um plantão, um local que é destinado a clientes e a corretores de imóveis, né? No máximo, um segurança, uma copeira, uma faxineira, a gente já consegue identificar com facilidade isso. Mas está uma pessoa lá do seu lado, isso já aconteceu comigo. Cheguei no plantão, o cara está de terno, gravata, todo arrumadinho lá, com o notebook dele aberto. Eu cheguei lá, isso foi lá em Santos. Aí o cara, tudo bem, peguei a identificação de todo mundo, sua identificação, por favor. Ele falou, não sou corretor. Ele falou, não, você está fazendo o quê aqui? Dentro de um plantão. Eu sou vendedor da Herbalife. Falei, vendedor da Herbalife. Aí, e ele foi tão esperto, porque eu cheguei aqui, ele estava de frente para mim com o notebook aberto. Eu acho que logo na hora que eu entrei, provavelmente ele deve ter aberto o site da Herbalife. Ele falou, aqui, ó. Você quer comprar? Você acredita nisso, Anderson? E o que eu fiz? Eu autuei ele. Ele levantou, ele fechou o computador, levantou e foi embora. Só que tinha um gerente lá da empresa, e eu não vou citar o nome da empresa, eu falei com ele, eu quero esse cara de volta aqui.
Porque na hora você detecta, como o cara fala que é vendedor da Herbalife, sentado lá, computador aberto. Então, a gente não pode acreditar em todo tipo de desculpa, a gente tem que ser imparcial nesse momento. Infelizmente, se o fiscal for acreditar em todas as histórias, todo mundo tem uma desculpa. Hã? Não, eu entendo a sua colocação, eu até acho prudente, mas a gente tem que cumprir a lei, infelizmente, é complicado. É que nem você vai estar dirigindo um carro, você esqueceu a habilitação em casa. Pô, mas eu sou habilitado, pô. O guarda vai querer saber? Não, mas o que eu estou querendo dizer é que ele é a legislação, a gente infelizmente não tem, está escrito, mas eu sou habilitado, minha habilitação está em dia, eu não tenho, meu documento do carro está tudo certo, o guarda fala assim, é documento de porte obrigatório. Júlio. Aonde? Júlio. Estou no plantão, entra um cliente, tira uma proposta, o cliente assina a proposta vai para frente e o cliente fecha direto com a construtora. E a imobiliária fica sabendo que isso aconteceu e ela não quer brigar, entre aspas, com a construtora porque o cliente, o corretor, ficou prejudicado. Uma denúncia dessa, vocês iriam na imobiliária ou o Cresce não faz isso? Vamos lá. A construtora não é inscrita no Cresce, correto? Ou é? É inscrita no Cresce a construtora? Sim. A construtora? É. Não sei. Não, porque assim, a incorporadora, tá? Mas tem incorporadora que é inscrita no Cresce. Tem Cresce jurídico. Aí, se fosse esse o caso, denúncia formal... Só que você falou que não quer se indispor com a construtora, é isso? Sim. Você é corretor, Eu sou corretor da imobiliária. E a imobiliária não quis se indispor com a construtora, com a incorporadora. Certo. Querendo... Mas você quer os seus direitos. Você, como corretor, quer os seus direitos. Eu sei que eu entrando com uma ação, eu ganho. Certo. Agora, a pergunta é, o Cresce pode ir na imobiliária e fazer um tipo de... Olha... Vai depender muito do seu objetivo na denúncia. Vamos supor, você quer formalizar uma denúncia? Eu te pergunto, você quer formalizar uma denúncia contra a imobiliária porque ela não quer brigar pelos seus direitos? Não. Você não quer. Então a gente não tem o que fazer. A gente precisa de alguma reclamação palpável para que a gente possa tomar alguma providência. Porque, assim, você pode, talvez, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, você quer fazer uma solicitação de fiscalização para a imobiliária. Só para dar uma canseira nela, seria, não sei. Não. Em relação ao assunto, nós precisamos de uma denúncia formal. Não temos o que fazer. Em relação à irregularidade que você acha que a imobiliária está cometendo, nós precisamos da denúncia formal. Vamos supor que a construtora fosse inscrita no conselho, nós poderíamos ir até a construtora porque ela infringiu o código de ética. Ela fez uma intermediação direta, sendo que você que fez a captação do cliente. Tá? Bom dia, Júlio. Meu nome é Lucas. Eu tenho a seguinte dúvida. Se o proprietário tem algum imóvel comercial e ele quer fazer um contrato de locação direto, ele pode fazer isso ou não necessariamente? O proprietário? Sim, pode. Não tem problema em relação a isso. Não Eu sei que é meio boba, não sei se é boba a minha dúvida. Não, é interessante mas sua pergunta. É muito interessante. Qualquer proprietário pode intermediar o seu imóvel? Pode. Pode. Não pode. Às vezes ele... É claro que para nós corretores seria interessante que criasse uma cultura como né, nos Estados Unidos, que o cliente ele tem medo de fazer negócio sozinho. Ele se sente seguro com o corretor de imóveis. Isso seria interessante. Até mesmo porque ele vai fazer uma análise dos documentos. Exato. Então tem toda uma questão técnica, né? Sim. Mas o proprietário pode comercializar o imóvel dele. Da maneira dele, tranquilo. Da maneira que ele quiser, o contrato da forma que ele quiser, se ele quiser, não sei, ele pode fazer a intermediação direta. Só que nós temos que se atentar para alguns detalhes. Isso nós podemos orientar o proprietário. Que, às vezes a gente pega caso que está escrito lá, vende-se, e o número do telefone. E, como eu falei, nós temos um sistema de inteligência que conseguimos levantar os donos do telefone. Levantamos o dono do telefone, ele não é corretor de imóveis, vamos até ele. Chegamos até ele e falou assim, não, mas eu sou proprietário. O senhor tem a escritura? Tenho, está aqui, ó. Eu sou proprietário. O que nós fazemos? Orientamos ele a colocar na placa dele, tratar com o proprietário. Para não induzir o cliente ao erro e não induzir a fiscalização também a tomar todo esse trabalho. Isso pode também... às vezes pode ter algum corretor mal intencionado, ou pseudo-corretor mal intencionado, colocar lá, tratar direto com o proprietário. É claro que nós vamos lá e vamos ter que ter uma prova de que realmente é com o proprietário. Chega lá e fala, não, mas eu sou proprietário. O senhor tem a escritura? Não tenho.
Aí você vai até o registro de imóvel e verificar quem é o proprietário, não é ele. Aí nós vamos autuar ele por exercício legal da profissão. Então tem todo um trabalho de inteligência em relação a isso. Só mais uma dúvida. Em relação à intermediação de compra e venda de empresas. Como assim? De compra e venda de empresa. Tem um cliente que quer comprar um... Não é a participação do corretor comercial. de imóveis na intermediação imobiliária não é obrigatória. Vai muito dos interessados em colocar o corretor de imóveis na intermediação ou não. Não existe lei que obrigue a participação do corretor. Eu vou te contar um caso que aconteceu aqui recentemente. Nós pegamos um caso de um médico que fez uma intermediação e no receituário médico dele ele descreveu lá que está recebendo a quantia referente à intermediação imobiliária entre... Juro por Deus. Um médico. E seria o mesmo caso do advogado. Se isso for comprovado que ele se beneficiou através da intermediação e não como papel de advogado, e for comprovado, ele vai ser autuado por exercício legal da profissão, assim como esse médico foi. Esse médico foi autuado por exercício legal da profissão. Se uma pessoa vai falar que vai intermediar essa compra e venda, ele também não poderia. Uma pessoa não inscrita. Uma pessoa não inscrita. Não pode. Não pode. Se vai intermediar... Não, porque eu estou falando de empresa, né? Não estou falando de imóvel. É por isso que eu queria saber se existe essa diferenciação ou não. Mas intermediação do que, propriamente dito? Num fundo de comércio. Por exemplo, de uma loja. Não tem. Não tem? Não pode. Passo ponto. Não é obrigatório. E se tiver alguma pessoa intermediando esses imóveis, tem que ser corretor de imóveis. Doutor Júlio. Pois não. André de Mairinque. Ele pergunta, na verdade, é uma pergunta. Já fiz denúncia quando enviei em anexo as fotos e endereço das placas que estavam sem o nome da imobiliária, sem o número do Cresce, só que as placas continuam nos mesmos lugares. Enviei para o Fale Conosco, para o Fale para o Presidente, mesmo assim as placas continuam nos mesmos lugares. Solicitação de fiscalização feita no final do mês de agosto de 2015, Fale direto com o Presidente no final de setembro de 2015. O que eu devo fazer? Continue fazendo. Mentira. Vamos lá. Assim, toda solicitação de fiscalização, como eu disse, é atendida em 48 horas. Só que isso é um procedimento administrativo. Primeiro, a placa que está lá no imóvel é uma propriedade particular. Você concorda comigo? Que é de alguém? Nós não podemos ir lá e arrancar a placa, que está irregular. Nós temos que ir até atrás da pessoa, verificar quem é o responsável por aquela placa para poder tirar. Se a gente não conseguir, a gente vai chegar até o proprietário, essa placa está irregular, a gente não consegue identificar a pessoa, essa placa tem que ser retirada. Só que isso tudo é um procedimento. Muito provavelmente essa solicitação dela foi atendida, foi instaurado o procedimento e está sendo apurado, caso a caso. Se for 10 placas, está sendo apurado uma a uma. Coordenador, gerente geral, superintendente, tem que ter o Cresce? Depende. Então, vamos lá. Às vezes Se ele pode... estiver atuando como coordenador de plantão, ele tem que ter Cresce. E ele pode estar usando um nome fictício, gerente geral, por exemplo, e ser um coordenador só para fugir da fiscalização? Isso. Aí é que eu te falei, a gente tem, eu falo que nós temos excelentes fiscais aqui, pessoas muito experientes, com mais de 25 anos de fiscalização, e eles conseguem identificar lá no ato da fiscalização se aquela pessoa está irregular ou não. Mas o cara, ele colocar isso num cartão dele, por exemplo, ele vai ter que comprovar através da empresa dele que ele exerce aquela função. Ele tem que ter um vínculo empregatício ali, seja um contrato, uma contratação através de carteira de trabalho. Então, a gente consegue chegar nas empresas e identificar isso. Doutor Júlio, mais uma pergunta da internet, bem rápida. Maria Cristina de Santo André. Na locação, é legal a imobiliária cobrar a vistoria do locatário? Cobrar a vistoria do locatário. Vou ser bem sincero com essa resposta, não sei. Aí eu teria que verificar com o nosso departamento jurídico e você anota o nome dela, depois eu vou mandar a resposta para ela por e-mail. Sim. Se a vistoria pode ser cobrada. Eu vou tentar dar uma resposta. Eu acho que não é permitido, mas eu vou dar uma resposta mais precisa para ela através do nosso departamento jurídico. Maravilha. E quem gostou, bate palma.